Palavra do dia. Hoje vamos falar de um tema exuberante da Bíblia, que está em João 11. Esta é uma narrativa de uma beleza, exuberância, que se encontra em João 11, onde a ressurreição de Lázaro, uma história cheia de emoção, quando Jesus chorou ao se aproximar do túmulo de um amigo amado. Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro, quando estava na Pérea, além do Jordão, no lugar onde João o havia batizado. O mestre permanece ainda mais 2 dias na região da Pérea. Jesus então passa o Jordão e vai para Betânia, onde Lázaro morava. Betânia era uma aldeia, irmãos, no antigo Israel, e distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus esclarece aos seus discípulos da morte de Lázaro, mas que ele o ressuscitaria e que muitos creriam nele através daquele milagre. Ao chegar na aldeia de Betânia, o mestre encontra um clima de tristeza e pesar. A terrível dor da separação de um ente querido trazia lágrimas aos olhos de todos ali presentes. Jesus, vendo-os chorar, moveu-se em si mesmo e se compadece do sofrimento humano. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, o mestre se depara com o resultado da separação entre Deus e o homem, ocorrido muito tempo atrás no Jardim do Éden. Gênesis 2,17 diz que: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Deus estava falando ali com Adão e Eva. João continua sua narração com uma frase comovedora, uma das mais belas de todas as Bíblias. Diz que Jesus chorou. E o choro de Jesus é muito mais profundo do que podemos imaginar. O mestre estava a demonstrar a tristeza de Deus com a sentença que estava sobre o homem após a sua queda. Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Jesus chorava ao ver o sofrimento que estava destinado aos homens. A sentença dada a Adão por sua desobediência, a morte física e a separação de seus familiares e amigos. E o choro de Jesus revela que Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. A morte é o preço da condenação pela desobediência. Porém, este não era o desejo de Deus no princípio. Deus não fica feliz por este castigo. Jesus chorou também por causa daqueles que com dureza no coração não criam e iriam enfrentar a morte sem salvação, perdidos eternamente. Porque há uma solução. Deus olha para o homem com amor e oferece o seu único filho para resgatar da morte. É o próprio Jesus, e o próprio Jesus se declara como aquele que acabaria com o domínio do reino da morte. João 11,25, disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Mas para provar que ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos, até sobre a morte, Jesus, com grande amor, chama Lázaro e o ressuscita dos mortos. João 11, do 43 ao 44, diz que, tendo dito isto, clamou com grande voz: "Lázaro, sai para fora!" E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: "Desligai-o e deixai-o ir." A morte não é mais o final. A angústia e a tristeza são separados pelo amor e o poder de Jesus, na bendita esperança de que ele trará novamente os seus filhos à vida para nunca mais morrerem. Estaremos reunidos com ele eternamente. 1 Coríntios 15:21 diz que: "Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem." E a família de Lázaro, suas irmãs Marta e Maria, assim como seus amigos exultaram de alegria, puderam testemunhar que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Muitos que depois visitaram Lázaro, atônitos, creram no Salvador Jesus Cristo.
Mas é triste constatar que muitos ainda permanecem mortos espiritualmente. Não acreditam em nada que não seja materialmente explicável. Buscam apenas o prazer e o conforto humanos, mortos em seus pecados. O Pai os tem chamado a crer. Deus o tem convocado para a vida, uma vida de sentido, duradouro, eterno. João 5,24 diz que na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, irmãos. Deus tem o poder de ressuscitar o mais vil pecador, ainda que muitos tenham decretado a sua morte, seja em qual área for, ainda que você mesmo pense que não há mais solução, Jesus pode fazer reviver qualquer área da tua vida. É preciso crer, porque aquele que acredita em suas palavras já não está mais morto, mas passou a viver eternamente. Palavra do Senhor, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.